O sol ainda subia lentamente sobre Seul quando os primeiros raios de luz tocaram o vidro do salão nobre do Tishila Hotel. O céu, de um azul tênue, parecia saber que algo especial estava prestes a acontecer. Lá fora, jornalistas, câmeras e fãs formavam um corredor silencioso, tomado pela expectativa. Dentro, flores brancas, cristais suspensos e o perfume leve de peônias preenchiam o ar. Era o cenário de um momento que, embora real, parecia saído de um filme. O casamento ao vivo de Roon e Park Eun-bin estava prestes a começar. Desde o anúncio, feito apenas 2 dias antes, a notícia havia tomado o mundo de surpresa. Casamento ao vivo, questionavam manchetes no Japão, no Brasil, na França. As redes sociais explodiram, e hashtags como número casamento do ano, número Roon Eun-bin ao vivo e número amor que encanta dominaram os assuntos do momento. A comoção era global, e não apenas entre fãs de dramas coreanos. Havia algo na história deles que tocava mesmo quem nunca os havia visto atuar, a sinceridade dos olhares, a delicadeza das palavras, o mistério de dois corações que se encontraram entre câmeras e roteiros, mas escolheram se amar fora deles. O Tishila Hotel, com sua vista privilegiada para o Monte Nansan, era o local perfeito para um evento assim. O salão principal fora transformado em um jardim de inverno. Tulipas e orquídeas se misturavam a fitas de seda dourada, enquanto uma orquestra afinava discretamente os instrumentos. O clima era de elegância e serenidade, sem excessos. Tudo refletia o estilo dos noivos, minimalista, sincero, sofisticado. Eles não queriam espetáculo, queriam sentimento, confidenciou uma produtora próxima ao casal. Quando a transmissão começou, pontualmente às 6 da tarde, mais de 10 milhões de pessoas já estavam conectadas. Fãs do Brasil, do México e de Portugal comentavam em tempo real. Acordados de madrugada só para assistir. É como ver um drama tomando vida, escreveu uma espectadora de Recife, com emojis de coração. A câmera abriu lentamente, revelando o corredor central coberto por pétalas de rosa. No fundo, sob um arco de flores brancas, estava Roon, terno de linho marfim, postura impecável, sorriso contido. Ele parecia respirar fundo, como quem esperava o início de algo maior do que si mesmo. Então, o som suave de um violino ecoou. A orquestra começou a tocar Love Poem, de Il, e o salão inteiro se levantou. Park Eun-bin apareceu, descendo os degraus lentamente, vestindo um vestido de seda leve, sem brilho, sem exagero, apenas pureza e graça. O véu translúcido cobria-lhe o rosto, mas o sorriso tímido denunciava a emoção. O mundo prendeu a respiração. Corações, flores e comentários inundaram as telas. Ela parece flutuar, escreveu um fã brasileiro. Nunca vi algo tão bonito, respondeu outro, em espanhol. A câmera aproximou-se. O olhar entre eles foi o primeiro instante de silêncio completo na transmissão. Nenhum som, nenhuma palavra. Apenas o encontro de dois olhos que diziam o que nenhuma legenda poderia traduzir. Ele esperou por ela, e ela chegou, comentou uma apresentadora coreana, emocionada, durante a cobertura ao vivo. Atrás dos noivos, suas famílias observavam em lágrimas. A mãe de Roon apertava um lenço branco entre as mãos. O pai de Eun-bin mantinha o queixo erguido, mas os olhos marejados entregavam o orgulho contido. O mestre de cerimônias começou as palavras formais, mas o público quase não as ouvia. A transmissão alternava entre planos fechados, o toque sutil das mãos, o brilho das alianças, o reflexo das lágrimas, e planos abertos, revelando o cenário mágico iluminado pela luz dourada do entardecer. Um vento leve atravessou o jardim, fazendo o véu de Eun-bin dançar no ar. Até o clima parece ter ensaiado com eles, comentou um repórter do KBS World. Nos bastidores, uma equipe de 70 profissionais trabalhava em silêncio absoluto. Cada detalhe fora ensaiado como se fosse uma gravação, mas sem a frieza de um set. Diretor de transmissão, em entrevista posterior, revelou: eles pediram que tudo fosse o mais natural possível. Nenhum close forçado, nenhuma encenação. Queriam que o público sentisse o que estavam sentindo, amor real. E sentiram. O público chorava, sorria, comentava em todas as línguas possíveis. Do outro lado do mundo,
No Rio de Janeiro, uma fã escreveu: "Eu não entendo coreano, mas entendo amor. E isso basta." Durante a cerimônia, um momento roubou a atenção, quando o padre perguntou se alguém tinha algo a declarar antes da troca dos votos. Uma risada suave ecoou da plateia. Era o irmão mais novo de Roon, que, visivelmente emocionado, deixou escapar um "não acredito que você conseguiu." O riso se espalhou, quebrando o protocolo e tornando o momento ainda mais humano. Eunbin virou-se, sorrindo, e o público inteiro pareceu rir junto. Entre um voto e outro, vieram os gestos. Ele ajeitando o véu dela com delicadeza, ela segurando a mão dele antes do discurso. Pequenas ações que falavam mais do que 1000 promessas. As famílias se olhavam, aliviadas, como se um ciclo se completasse. O amor, enfim, não era ficção. Foi nesse instante que os jornalistas perceberam algo curioso. No canto do piano, discretamente e apoiado sobre a partitura da orquestra, havia um envelope bege com uma letra elegante. Para ela, dizia. Um músico revelou depois à imprensa que o bilhete continha apenas uma frase: "Você foi meu destino antes mesmo de eu te conhecer." Detalhe, que escapou à maioria do público, se tornou o símbolo do evento. Era uma mensagem para ela. "Escrita diante de todos nós", comentou uma colunista do Coreia Herald. Enquanto a cerimônia avançava, o céu começou a mudar de cor. O entardecer tingia Seul de tons dourados e rosados. A câmera capturava o reflexo da luz nas flores, o brilho discreto das velas e o rosto sereno dos noivos. Era o tipo de beleza que não precisava de narrativa, bastava existir. Fontes próximas confirmaram, com exclusividade, que o casal havia ensaiado a troca de votos em segredo. 2 madrugadas antes da cerimônia, escolheram uma capela pequena em Itaewon, sem fotógrafos, sem equipe. Lá, testaram as palavras, olhares e o silêncio. Queriam que o momento fosse natural, mas verdadeiro, revelou um funcionário do local. Outro detalhe exclusivo veio à tona: o buquê de Park Eun-bin não fora encomendado em nenhuma floricultura de luxo. As flores vieram da casa da avó de Roon, em Busan. Ela mesma escolheu e enviou para Seul com uma carta simples: "Que o amor floresça como no jardim da nossa família." Quando Eun-bin descobriu a origem, chorou antes de entrar no salão. A transmissão seguiu com uma delicadeza rara. Cada nota musical parecia acompanhá-los como uma trilha sonora invisível. Eles não precisavam de nada além da presença um do outro, escreveu um jornalista francês que acompanhava o evento. À medida que o padre começava as últimas palavras, a emoção atingia o auge. Eun-bin, com voz trêmula, começou seu voto. "Prometo te amar em silêncio quando o mundo gritar, e em voz alta quando o silêncio te assustar." A plateia inteira suspirou. Alguns convidados enxugaram lágrimas discretas. Roon abaixou o olhar, tentando conter o choro, mas falhou. O público esperava o momento do sim. A respiração coletiva parecia unida em uma só espera. Mas, de repente, a tela da transmissão ficou preta. Um intervalo. O chat explodiu. Cortaram. Aconteceu. Mensagens em coreano, inglês e português rolavam sem parar. Era um corte súbito, inexplicável. Durante 40 segundos, silêncio total. Mas a música instrumental de fundo, enquanto milhões de espectadores em todo o mundo tentavam entender o que estava acontecendo. Quando a transmissão voltou, a imagem mostrava o céu noturno de Seul, iluminado por velas e lanternas. A cerimônia havia terminado. O público não ouvira o sim. Nenhum beijo. Nenhuma confirmação. Apenas o eco das últimas palavras dela. Foi nesse vazio que o encanto se transformou em fascínio. Porque o público percebeu: nem tudo precisa ser mostrado. Algumas promessas são feitas apenas para serem sentidas. A transmissão retornou de forma suave. Se o próprio ar tivesse mudado de ritmo. O céu de Seul agora estava azul escuro, tilhado de estrelas, e o jardim do Tishila brilhava com luzes delicadas penduradas nas árvores. A cerimônia já havia terminado, mas a emoção ainda pairava no ar. Quando a imagem voltou, o público viu Roon e Park Eun-bin de mãos dadas, caminhando lentamente sob o arco de flores, sorrindo como quem guarda um segredo que o mundo inteiro deseja conhecer. O corte abrupto que interrompeu o sim se revelaria, mais tarde,
uma escolha proposital. Segundo fontes ligadas à produção, o casal quis manter o momento da troca dos votos apenas entre eles e as famílias. Eles queriam que parte do amor ficasse fora das câmeras, revelou uma assistente do evento à revista Marie Claire Corea. Foi uma decisão conjunta, pensada para que o público sentisse a emoção, mas sem roubar a intimidade. O público, longe de se frustrar, reagiu com ternura. Não precisamos ver, já sentimos, escreveu um fã brasileiro. A beleza está no que eles escolheram esconder. Essa percepção, rara em tempos de exposição total, transformou o casamento em algo ainda mais poético. As redes sociais ficaram repletas de frases, montagens e pequenos vídeos com trilhas sonoras suaves. A hashtag número Cima em Silêncio chegou aos trending topics em menos de uma hora. Quando a orquestra começou a tocar novamente, a câmera capturou Roon e Yeonbin trocando um olhar cúmplice, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Logo, ele se aproximou do microfone, ajustou o paletó e sorriu timidamente. Tem algo que eu preciso fazer, disse, em voz baixa. A orquestra parou. Os convidados se entreolharam. Então, sob o olhar surpreso da esposa, On começou a cantar. A música, suave e cheia de emoção, era uma versão inédita de Em Primeiro Close Me Eis, composta por ele mesmo e mantida em segredo durante semanas. A letra falava de promessas simples, caminhar lado a lado, rir das pequenas coisas, segurar as mãos quando o mundo parecer difícil. Ele ensaiava escondido todas as noites. Contou uma das madrinhas, com exclusividade. Queria que fosse um presente, um símbolo do amor sem palavras. Enquanto ele cantava, Yeonbin levou as mãos ao rosto, emocionada. Lágrimas escorreram silenciosas, e o público acompanhou o momento como se fosse parte dele. Nos comentários da transmissão, corações e frases em dezenas de idiomas se multiplicavam. Isso é amor de verdade, um dorama ao vivo, o mundo precisava disso. Após o término da canção, ela respondeu espontaneamente, sem script, sem microfone. Não existe roteiro para o que eu sinto, disse Yeonbin. Você é meu lar. Foi o suficiente para que as famílias se levantassem, aplaudindo entre lágrimas. O gesto atravessou fronteiras. No Brasil, influenciadores e portais de entretenimento publicaram clipes da cena com legendas como a sinceridade mais bonita que já vimos em uma transmissão. O jantar de celebração começou logo depois, no terraço do hotel. Apenas 50 convidados tiveram acesso ao local, iluminado por lanternas brancas e velas flutuantes. DAP unia tradições e modernidade, pratos coreanos clássicos, japchae, jeon e bulgogi, combinava com sobremesas francesas delicadas. As duas famílias, sentadas lado a lado, brindava com soju artesanal feito especialmente para a noite. Foi um brinde de união verdadeira. Um tio de Roon, emocionado. Um dos momentos mais comoventes aconteceu quando as famílias trocaram presentes simbólicos. Os pais de Yeonbin ofereceram um quadro pintado à mão, retratando o mar de Busan ao amanhecer. Os pais de Roon entregaram uma pulseira de jade, herança de gerações, como sinal de boas-vindas à nova filha. O gesto arrancou lágrimas de todos os presentes. Foi o instante em que a ficção desapareceu por completo, comentou uma convidada. Não eram mais personagens. Eram duas famílias unidas por algo real. Longe das câmeras, mais exclusividades surgiram. Segundo uma fonte próxima, Roon entregou a Yeonbin um pequeno presente reservado apenas para o pós-cerimônia, um diário que ele havia mantido por 3 anos. Dentro, anotações de viagens, pensamentos, reflexões sobre o amor e o tempo. Na última página, um desenho simples de 2 mãos entrelaçadas e a frase, se um dia o mundo me esquecer. Espero que você ainda se lembre do som da nossa risada. Ela teria chorado novamente ao ler. Mais tarde, um dos músicos da orquestra contou que viu Yeonbin guardando o diário no colo, enquanto observava as luzes de Seul pela janela. Era como se ela estivesse gravando tudo na memória, não com os olhos, mas com o coração, disse ele. Enquanto a celebração seguia com risos, conversas e música suave, a internet se transformava em uma onda de emoção.
Vídeos do casamento ultrapassaram 20 milhões de visualizações em 12 horas. Canais de televisão dedicaram especiais inteiros ao evento. No Brasil, o Popline chamou de o casamento que parou a internet. A revista Quem escreveu, em um mundo saturado de aparências, eles lembraram o público de como o amor verdadeiro soa. Em um canto do salão, longe do burburinho, On e Eunbin assistiam discretamente à dança das crianças e dos familiares. Ele inclinou-se e sussurrou algo em seu ouvido. Ela riu, com aquele riso leve que o público conhecia tão bem das telas. Foi um instante fugaz, capturado por uma das câmeras do evento, uma troca de olhares simples, porém carregada de ternura. Essa imagem se tornaria o símbolo da noite, estampando capas de revistas e postagens com a legenda: "O amor não precisa de palco para brilhar". Pouco antes da meia-noite, o casal reapareceu na varanda do hotel. As luzes da cidade refletiam nas janelas de vidro, e o vento frio da primavera coreana fazia o véu dela balançar levemente. A orquestra iniciou uma última música, versão instrumental de City of Stars. Enquanto lanternas subiam lentamente ao céu, as famílias, lado a lado, observavam em silêncio. E então, fogos começaram. As chamas douradas se espalharam sobre Seul como constelações vivas. Os noivos se abraçaram, e a câmera capturou o instante com perfeição, o tipo de imagem que não precisa de palavras. O público nas redes entrou em êxtase. Parece o final de um filme, mas é real. Vê uma usuária brasileira. Isso é o amor virando história. Depois do espetáculo, quando todos aplaudiam, Roon fez algo inesperado, pegou o microfone novamente. "Hoje o mundo inteiro assistiu à nossa história", disse, sorrindo para Eunbin. "Mas só nós sabemos como ela começou. Obrigado por me ensinar que o amor não é um roteiro, é um lar." A frase, simples, encerrou o evento como uma última declaração. Os convidados começaram a se dispersar, mas o jardim permaneceu aceso. De acordo com fontes próximas, o casal permaneceu ali por mais alguns minutos, sozinhos, observando as lanternas desaparecerem no céu. O fotógrafo da equipe conseguiu capturar a cena final, os dois caminhando juntos, descalços sobre o gramado, rindo baixinho, com as mãos entrelaçadas. Essa imagem, publicada com exclusividade dias depois, tornou-se o símbolo definitivo de um amor autêntico, algo raro e precioso. Nas horas seguintes, portais de todo o mundo repercutiam o evento. "Casamento histórico emociona milhões", dizia a BBC. "Um conto de fadas moderno." Via a Vogue Coreia, "a prova de que o amor ainda pode ser puro", publicava o The Guardian. No Brasil, a reação foi ainda mais intensa. Programas de TV, influencers e fãs transformaram o evento em um fenômeno. Hashtags como número casamento todo ano e número união perfeita dominaram as redes. Na manhã seguinte, Seul acordou com o perfume das flores ainda no ar. O Tishila Hotel manteve parte da decoração no lugar. Pedido dos funcionários. "Queríamos que a energia permanecesse aqui por mais um dia", explicou o gerente do local. Ao longo da semana, mais detalhes exclusivos surgiram. Descobriu-se que o casal escreveu cartas um ao outro e as enterrou discretamente em um jardim próximo ao Monte Nansan, antes do casamento. "Prometeram abrir daqui a 10 anos", revelou um membro da equipe. "Foi o último gesto antes da cerimônia, um pacto de eternidade." E assim, o evento que começou como um simples casamento ao vivo se transformou em um marco de sensibilidade. Em tempos em que a pressa domina tudo, eles escolheram a delicadeza. Em um mundo de filtros, mostraram o verdadeiro. Em meio a milhões de olhares, lembraram que o amor mais bonito é aquele que continua sendo íntimo, mesmo quando compartilhado. A imagem final transmitida pela câmera mostrava o jardim vazio, as luzes ainda acesas e o eco distante de uma risada suave. Uma legenda aparecia na tela: "Há histórias que nascem nas telas e outras que nascem no coração." O casamento ao vivo terminou, mas o sentimento ficou. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de cortês, nem de edição. Ele apenas acontece.